Nós vamos aprender uma palavra hoje que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque às vezes nós falamos e as pessoas não entendem a realidade bíblica, de como é tão fácil a gente errar diante de Deus, e quando nós erramos diante de Deus, o preço que nós pagamos é alto. Não porque Deus nos castiga, porque quando nós acertamos com Deus, é óbvio que seremos beneficiados, porque o acerto gera obediência, a obediência gera fruto. Quando nós erramos com Deus, automaticamente gera o pecado e a desobediência, e os frutos do pecado é ruins. O salário do pecado é a morte. E hoje nós estamos tão convictos, tão cegos, que nós não conseguimos mais entender a palavra de Deus. Por quê? É um emaranhado, é um tsunami de vitória, de ouro, de prata, de carro, de dinheiro e riqueza, usando Deus como meio, mas Deus é o fim. Ele não é o meio, Ele é o fim. Tenta entender isso, porque se você usa Deus para alcançar um algo, de quem que você vai buscar esse algo? Se Ele é o fim. Então entendam no que nós estamos vivendo hoje, porque a tua salvação está em risco, a tua família, o teu lar. Olha como Deus está falando com você que assiste, você que está aqui. A gente entrega a nossa vida em qualquer coisa do mundo, na bebida, na droga, na prostituição. Quem paga o preço somos nós mesmos. Nós entregamos a nossa vida na mão de líderes cegos que nos guiam diante de uma cegueira. Quem paga o preço somos nós mesmos. Então Deus está abrindo os nossos olhos, porque quem está sofrendo sou eu, quem está sofrendo é você, quem está sofrendo é a sua família, o seu lar. Então nós precisamos ter convicção da verdade, porque nós não podemos acreditar naquilo que nos falam sem que a gente testifique na palavra de Deus. Por quê? Hoje eu quero trazer uma palavra em Gálatas, vou me acertar com o óculos aqui, Gálatas 1:6, Gálatas capítulo 1, versículo 6, você que está em casa, pega aí a sua Bíblia, nós vamos colocar aqui para vocês lerem também, e aprenderem com a palavra de Deus. Gálatas 1:6, todos acharam? A Bíblia diz assim: admira que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ele dá um alerta, isso acende uma luz, um alerta. O que ele está falando? Me admira que a igreja esteja passando tão depressa, daquele que vos chamou, a cruz de Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para um outro evangelho. Poderia ser uma nova Bíblia, um outro manuscrito, um outro pergaminho, um outro livro? Não, ele ajusta um outro evangelho, a qual não é outro, é o mesmo. Então ele está alertando a gente, que não é porque tem a Bíblia na mão, não é porque está falando do amor de Cristo, não é porque está falando docicadamente, né? Com palavras que massageiam nossos egos, que é Deus falando conosco. Porque Ele fala, abre os teus olhos, porque muitos estão aí fora, usando o evangelho de Cristo pervertidamente e perturbadamente. E nós temos que nos alertar para não cairmos nessas armadilhas. Então ele fala, poxa vida, eu estou admirado que vocês estão passando tão depressa, eu não virei as costas, e vocês estão abandonando o verdadeiro evangelho de Cristo, para buscar outro evangelho, o qual não é outro, é o mesmo, mas é a liberalidade, é a facilitação, é a zona de conforto, é o que me agrada, é o que me convém, é a palavra que massageia o ego. Aqui ninguém pega no meu pé, aqui ninguém proíbe nada, aqui ninguém me obriga a fazer nada. Espera aí, a igreja de Cristo não te proíbe nada, a igreja de Cristo não te obriga a fazer nada, ela te instrui. Ela apenas te instrui, ela te dá uma direção. Se você quer ir, amém. Se você não quer ir, amém. Mas nós caímos nas armadilhas, e essas armadilhas nos afastam de Cristo, elas nos afastam de Deus, porque olha o que ele fala para nós no versículo 8, claramente: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema. Anátema é maldição. Amém? E ele diz, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja maldição. Então se você não ler a Bíblia, se você não buscar quem te prega o evangelho de Cristo, porque assim, a Bíblia não está dizendo para nós, pastor Flaviano, se eu ultrapassar as regras da lei, as doutrinas da lei, os 4 livros que escreve a lei, eu me afasto de Cristo e me torno maldição. Não, ele está colocando a classificação no evangelho de Cristo. Se nós ultrapassarmos o evangelho de Cristo, se nós não permanecermos no evangelho de Cristo, se nós vivermos além do evangelho de Cristo, nós seremos maldição aos olhos de
de Deus. Então ele está dizendo no versículo 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, que hoje, se vocês perceberem, virou moda falar com o anjo, e o anjo falar com o povo aí hoje. Mesmo um anjo, Satanás é um anjo caído. 2 Coríntios 11, 12, 13, 14, 15, ele se transforma em anjo de luz. Mesmo que um anjo, porque Paulo já sabia que havia anjos por aí. Mesmo que um anjo, vindo do céu, vos prega evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Como é que você sabe que o evangelho que você está vivendo é o evangelho íntegro, verdadeiro, e não está sendo pregado além do que foi escrito, além do que foi dito? E ele ainda reforça para nós no versículo 9: assim como já dissemos, quer dizer, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja o quê? Anátema. A palavra anátema é maldição. Aí eu pergunto para você, preste atenção: a tua vida está em risco, a tua família está em risco, a alma das pessoas estão em fel de amargura, as pessoas querem desistir, as pessoas querem acabar com tudo, as pessoas não estão compreendendo, o suicídio acontece aos milhares todos os dias, é que a mídia não mostra. Os nossos jovens estão cortando os seus pulsos nos refúgios das drogas, da bebida, porque pais e mães desquitando, divórcios, briga, contendas, padastro, estupando afilhadas, briga, confusão, desemprego, fome, miséria, guerra, bagunça. O ser humano está num tiroteio, e a única esperança é Cristo. Mas Cristo, ele só dá esperança por intermédio do evangelho. E quando a gente vai buscar o evangelho, nos dá um evangelho que vai além daquilo que está na Bíblia, e aí nos coloca como maldição. Se você abrir essa Bíblia, você que me assiste, teólogos, abre a Bíblia e mostra para nós aonde o evangelho e a igreja de Cristo tem a arca da aliança, tem um cajado de Moisés, tem um vale do sal. Aonde está isso na igreja e no evangelho de Cristo? Não existe. Não existe, não é doutrina, não é regra. Arca da aliança, mezuzá, quipá, é tudo judaísmo. Nós vivemos o cristianismo. Cristo morreu para nos tirar da lei, e Satanás com seus falsos profetas está nos voltando para a lei, nos arrastando da presença de Cristo e fazendo com que a cruz dele seja em vão em nossas vidas. Você quer ver uma coisa simples? Quem já ouviu? Os humilhados serão exaltados. Quem já viu? Os humilhados serão exaltados. Amém. Ih, meu irmão, tá frio, mas vamos. Quem já ouviu? Os humilhados serão exaltados. Amém. Quem já viu? Os humilhados serão exaltados. Amém. Quem já viu? Os humilhados serão exaltados. Amém. Então você entende que se você é uma pessoa humilhada por alguém, você vai ser exaltado. Amém? Amém? Humilhado será exaltado. Então você está entendendo que se alguém te humilhar, Deus vai te exaltar. Amém? Agora vamos ver o versículo. O que ele diz? Vamos ver ele, para a gente entender como estão pervertendo a palavra e nos enganando. Livro de Mateus, capítulo 23, versículo 12. Mateus 23, 12. Olha o que a palavra diz, totalmente diferente do que lhe é pregado. Quem a si mesmo se exalta será humilhado. E quem o quê? A si mesmo se humilhar. Então Deus não vai exaltar uma pessoa que foi humilhada por alguém. Ele vai exaltar quando você se humilhar nos pés dele. Bate palmas para Jesus. Eu vou dizer o quê? Fala, Deus, para este povo aprender. Oh, glória a Deus. Entende a perversão do evangelho? Ela traz uma convicção falsa. Então você chega aqui humilhado pelo teu marido, Deus vai te exaltar, vai matar o teu marido, vai descer fogo nele, vai arrebentar ele, vai atropelar ele, vai pôr debaixo do lamaçal. Você está aqui, foi humilhada pela tua esposa, Deus vai matar tua esposa, destruir tua esposa. Você é humilhado pelo seu patrão, Deus vai tirar a empresa dele, vai falir, ele vai ficar na miséria. Fica tranquilo, porque Deus vai te exaltar, porque você foi humilhado. Não, Deus não vai exaltar uma pessoa que foi humilhado por alguém. Ele vai exaltar quando essa pessoa se humilha para ele. Amém? Eu não tenho muita cultura de estudo não, mas diz que a vírgula muda tudo o sentido, amém? Amém? E ler o teco do versículo sem ler o outro, muda o sentido também. Então Deus vai exaltar quem se humilhar na presença dele. Ele não vai exaltar uma pessoa que foi humilhada por alguém. Estou certo
ou melhor, a Bíblia está certa ou está errada? Olha só, quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si se humilhar. Então Deus não está dizendo do seu patrão, da sua mulher, do seu marido, do teu filho, do teu vizinho que te humilhou. Ele está dizendo: se você se humilhar aos pés do Senhor, pedir perdão, se consertar, acertar a palavra e viver a palavra, Ele vai te exaltar. Então hoje nós precisamos entender o que realmente nós queremos. Qual o sentido de estarmos na igreja? Qual o sentido de estarmos nos caminhos do Senhor? Posso falar uma coisa para vocês? Vamos falar do mundo espírita. Não tenho nada contra espíritas, né, irmãos? Eu vim de casa hoje, estou saindo de uma gripe, estou tão cansado. Falei: Senhor, não tenho nem força para pregar. Presta atenção. Olha só como as coisas não combinam, não colam quando você deixa o Espírito falar. A gente está tão cauterizado à mente que a gente fica nervoso quando traz uma verdade para nós. O mundo espírita, olha, eu não tenho nada contra os espíritas, amém? O mundo espírita, ele te diz assim, que quando você morre, você vai, evolui para voltar melhor, amém? É assim ou não é? Quem conhece aí, já ouviu falar, fala amém? Que quiser, dá um Google aí, ó, fala para IA aí, que ela vai dizer para você. A base predominante do espiritismo, da reencarnação, é que você morre, vai, evolui para melhor e volta melhor, amém? Então, se todos esses 1000 anos, todo mundo que morreu evoluiu para melhor e voltou melhor, por que o mundo cada vez está pior? Olha, estou vendo só os olhinhos caindo no chão. Concorda, Dudinha? Estou certo ou errado? Se a gente vai para melhor e o mundo está pior, mas que evolução é essa? Viu como as pessoas não enxergam, como a gente está totalmente lapidados? Nós estamos cauterizados, estamos cegos. Porque Jesus fala, não entrou em coração humano, jamais penetrou na mente, no coração humano, jamais olhos viram, ouvidos ouviram, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, mas os seus olhos têm que ver, os seus ouvidos têm que ouvir, o seu coração tem que acertar, porque tudo isso foi preparado para vocês, foi preparado para nós, preparado para a igreja. Então ele fala em Coríntios, jamais olhos viram, jamais ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus preparou para quem? Para nós. Então os nossos olhos têm que ver, tem que ser penetrado em nossos ouvidos, a quebrantar os nossos corações, porque nós somos os escolhidos de Deus. Então eu morro, eu vou com a minha alma, vai para um tratamento de evolução, para eu voltar melhor do que eu era, amém? Mas o mundo está cada vez pior. Que evolução melhor é essa? Eu acho que as almas, ela faz um furto, vai para a cadeia, fica 10 anos no PCC e sai de lá assassino. Entende como a lógica, quando você pensa, não tem sentido? Se a alma morre, vai para a evolução e volta melhor do que ela era, por que o mundo está cada vez pior? Que alma é essa que evoluiu na onde? Que melhorou na onde? A mesma coisa que a palavra está dizendo. Deus vai te exaltar, Deus vai pôr você como cauda, ou como cabeça, você não vai ser cauda. Deus quer salvar a sua alma. Você está preocupado com a cabeça e com a cauda? Você está preocupado em Deus te exaltar diante das pessoas que te humilharam? Ore por elas, ore por seus inimigos, para que se transforme em filho do vosso Pai Celeste. Se você quer e eu quero, e a igreja quer que Deus nos exalte, Ele vai nos exaltar. Mas para isso eu e você tem que dobrar o joelho, pedir o perdão e se humilhar aos pés do Senhor. Se humilhar aos pés de Cristo, porque aqueles que se humilham diante de Deus, Ele nos exaltará. Bate palmas para Jesus. Fala a Deus, para este povo aprender. Oh, glória a Deus. Amém, igreja? Amém? Entendeu? Isso é um pequeno versículo de um monte que eu posso trazer para vocês de passagens bíblicas, totalmente tirado do contexto. E você chega lá, fala que foi humilhado. Não, Deus vai te exaltar. Não, Deus não vai nos exaltar porque alguém nos humilhou.
Ele vai nos exaltar se nós nos humilharmos aos pés do Senhor. E o que é humilhar, meu irmão? Não é você se humilhar, se rastejar no chão, pedir esmola para Deus. Se humilhar é dobrar o joelho e falar: Senhor, me perdoa o meu erro, a minha falha. Eu estava cego, mas o Senhor me deu vista. Eu estava surdo, mas o Senhor me deu condições de ouvir. Porque eu entendo assim, irmãos, na minha pequena cultura, o pior cego é aquele que não quer ver. Porque o cego, ele quer ver. Pergunta para um cego: você quer ver ou quer ficar cego? Não, eu quero ver. O pior cego é o que vê, mas não quer ver. Esse é o pior cego. E hoje nós vivemos essa cegueira. Nós somos os piores. Porque a gente não é cego que quer ver. A gente somos pessoas que enxergamos, mas não queremos ver. Queremos ser cegos. Só que quando nós somos uns cegos, por mais que hoje os cegos são independentes, vão à rua, pegam ônibus, até surpreende, né? Fala: meu Deus, como é que eles sabem ir e voltar, né? Mas é uma parábola só. Mas quando nós falamos de espiritualidade, como cegos, nós precisamos ser guiados por alguém. Alguém tem que pegar em nossas mãos e nos guiar e nos conduzir. Só que se nós que queremos ser cegos, porque não queremos enxergar a verdade e aceitar a verdade, muitas vezes como cego, entregamos a nossa vida e a nossa família na mão de outro cego. E olha o que a palavra diz para nós. Mateus capítulo 15, versículo 14. Mateus 15, 14. Olha o que a palavra diz. Deixam, são cego guias. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos. Bate palmas para Jesus. Então nós temos que ter o conhecimento da palavra de Cristo. Nós temos que ir à igreja aprender a palavra. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que orar. Nós temos que entrar em uma colisão espiritual, que todos os dias há uma guerra, uma luta, e nós estamos brincando. Você acha que a nossa luta para com Deus no mundo espiritual, a nossa luta com Deus contra o inimigo no mundo espiritual, é o nosso dinheiro, é o nosso sacrifício? A palavra é clara. Todo crente entende essa palavra de Mateus 23, 12. Todos os humilhados serão exaltados. E a palavra não fala isso, Flavinha. Não fala. Está aí na tua Bíblia, não está? Ela não fala isso. Ela fala quando um homem e uma mulher enxergar os seus erros e as suas falhas e se humilhar diante do Senhor, essa pessoa Deus exaltará. Não é uma pessoa que foi humilhada que Deus vai exaltar, é uma pessoa que se humilha. Irmãos, são duas coisas totalmente distintas. Mas o que todo crente entende, que se um dia ele for humilhado, já vou pegar o meu carnê da vitória, que eu vou ser exaltado. E aí a gente não consegue se humilhar aos pés do Senhor. Então o que Deus está falando para nós hoje aqui, irmãos? A nossa salvação depende de cada um de nós. A salvação da nossa família depende de nós. Não quer dizer que nós vamos conseguir em todas as famílias, porque depende do coração. Mas daquilo de depender de nós, nós temos que fazer a nossa parte. Mas nós podemos acreditar que nós vamos usar Deus como meio. Porque as pessoas usam Deus para alcançar carro, casa, dinheiro. Mas Deus não é o meio, Deus é o fim. Deu para entender? Compreende? Deus é o fim, Ele não é os meios. Então eu não estou aqui para usar Deus para alcançar um algo. Eu estou aqui para se achegar a Deus. E quando me achegar a Deus, o que Ele tiver para mim, Ele vai me dar. Ele é o fim, Ele não é os meios. Ele não é o trampolim, Ele não é uma ponte. O trampolim é o pastor, a ponte é um pastor que te ajuda a passar de um lado para o outro, para se achegar a Deus. Jesus é o caminho, Ele nos leva a Deus. Então hoje Deus está fortalecendo a nossa fé, dizendo para nós que nós estamos nos caminhos certos. A gente não quer mais ouvir correção, a gente não quer ouvir exortação, a gente não quer ouvir alguém pegando no nosso pé que estamos errados, que estamos falhando, que estamos nos afundando no lamaçal. Mas enquanto a gente luta e retruca de ouvir a voz ou de pegar a corda que está sendo lançada para nos tirar do lamaçal, da areia movediça, quanto mais a gente se move, mais a gente se afunda. Até o momento em que o nosso rosto é encoberto e a gente não tem mais fôlego e condições de respirar,
e perece. Então nós não podemos acreditar que Deus está em todos os lugares, como as pessoas falam que estão. Nós não podemos acreditar que tudo que reluz é ouro. Poxa vida, olha a minha aliança, quem acha bonito? Paguei R$5, irmãos. Reluz, não está reluzindo? Mas não é ouro. Como dizia minha avó, é ouro de pobre, é ouro mino. Minha avó falava, é ouro mino. E tem aqueles, ainda paguei R$5, tem aquele que pega a moeda de R$1 para fazer aliança, menos que eu ainda. Nem tudo que reluz. A Bíblia é nosso instrumento, a Bíblia nos leva a Cristo, a Bíblia nos leva a Jesus. Você tem noção do que é a gente entrar numa condição de estar na igreja, de estar num lugar, sofrendo, passando por lutas, por batalhas, por dificuldades, e você sendo conduzido errado, acreditando que Deus está olhando para você, mas Deus olha e põe você como maldito e maldita pelas linhas que você segue e tenta servir a Ele. Não foi eu que digo, é a palavra que falou para nós. Se vivermos um evangelho, se praticarmos um evangelho, se jogarmos sobre as nossas vidas um evangelho que vai além daquele que está escrito na Bíblia, nós seremos o quê? Malditos diante de Deus. Não brinque, Deus não é brincadeira. O evangelho de Cristo, ele tem um caminho, e esse caminho tem que ser aceito em nossos corações. Não existe vários caminhos, várias oportunidades ou várias brechas. Não adianta a gente querer acreditar que tudo leva a Deus. Não, não tudo leva a Deus. O único que leva a Deus é Cristo. Aleluia. O único que nos leva a Deus é Cristo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim e pela minha palavra. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Primeira epístola de João, capítulo 3. Segunda epístola de João 1:9, perdão. Segunda epístola de João 1:9. Vamos lá. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, olha só. Entende, igreja? Não é só não permanecer, é ultrapassar. O que é? A gente fazer além do que está na Bíblia, ou fazer o que não está na Bíblia. Olha o que ele diz. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem? Deus. Não tem? Deus. Você entendeu o que a palavra está dizendo para nós? Olha, você foi humilhado, vai ser exaltado. Não, não, você vai ser exaltado se você humilhar diante do Senhor. Olha, eu vou te dar uma arca da aliança, um cajado de Moisés, você vai passear pelo vale do sal. Olha, eu vou te dar um shofar, eu vou te dar uma mezuzá para você, eu vou te dar um kippar. Isso é judaísmo, não é cristianismo, a igreja de Cristo não usava. Então estão ensinando a gente a viver um evangelho, viver uma palavra que vai além do evangelho de Cristo, e está colocando você numa condição de que não tem Deus. Não tem Deus. É a Bíblia que está dizendo: pastor, eu não quero estar na igreja e não ter Deus. Porque se eu não quero ter Deus, eu fico no mundo. Eu quero estar na igreja e eu quero ter Deus. Então Deus está falando para você: se você quer estar na igreja, quer ter Deus, Deus quer te ter também. Mas Ele fala: abre o seu coração, se humilhe aos pés do Senhor, ouça a palavra, leia a palavra, viva a palavra, pratique a palavra, porque Ele diz bem claro: todo aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto um Deus Pai quanto um Deus Filho, para a glória de Deus. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Oh, glória a Deus. Então Deus está falando para nós hoje, dando uma esperança, uma luz no final do túnel. Você faz uma retrospectiva da sua vida cristã e vai analisar: pastor, eu tenho Deus, então estou no caminho certo, bora lá. Pastor, segundo esta palavra, eu não tenho Deus, então quer dizer que perde a esperança? Não, se afaste dos caminhos errados e vem porque Deus está te esperando de braços abertos. Porque Ele é claro: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem? Deus. Mas o que permanece na doutrina, esse tem o quê? Tanto Deus Pai como Filho. Entende, igreja? É só a gente acreditar na palavra de Jesus Cristo e viver. Quando fala doutrina, às vezes o povo pensa que é saia, cabelo, paletó, doutrina. Doutrina é toda a palavra de Jesus, irmãos. Toda, nos dois pilares. O que não é para fazer, não vamos fazer. O que é para fazer, vamos fazer. Entendeu o que Jesus está dizendo para nós hoje?
Então hoje Deus está mostrando para nós, igreja, que nem tudo que reluz é ouro. Nem todos que dizem que ligam a Deus estão ligados a Deus. Nem todos que prometem Deus realmente têm Deus para dar. Nem todos dizem que é o caminho para chegar em Cristo vão conseguir te levar até Ele. Porque existe um caminho para todos, mediante distância, localidade, país, nacionalidade, cultura, cor, poder aquisitivo, placas, lideranças. A palavra é uma: o Evangelho de Cristo. É Ele que nós temos que focar, é Ele que nós temos que ouvir, é Ele que nós temos que dobrar os joelhos, se humilhar, abrir o coração e pedir força para Deus, não só da gente aceitar, mas lutar em vivê-lo. Porque os mandamentos do Senhor não são penosos. O que é penoso é as regras do inimigo que nos escraviza nas coisas do mundo. Então Deus tem uma esperança para você, Deus tem uma luz para você. Deus, Ele quer te exaltar, Ele quer te abençoar, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Deus quer te salvar, Deus quer estar com você, como Deus usou a minha esposa, usou também o pastor Alan, no momento da angústia, da tristeza, da luta, da batalha, do sofrimento. Não quer dizer que Deus não está ali, a nossa fé está em prática e exercendo, porque o fortalecimento da nossa fé muitas vezes é na angústia. A prova do nosso amor muitas vezes é na dificuldade do relacionamento. Eu amo meu marido, sofreu um acidente, ficou 1 ano de cama, eu tive que cuidar, trocar a fralda dele. É aí que você vai mostrar o amor. Eu amo a minha esposa, sofreu um acidente, ficou de cama 1 ano, tem que trocar a fralda e cuidar dela, limpar ela. É aí que você vai mostrar o amor, na dificuldade, que aí é onde vem a perseverança da nossa fé. Então hoje nós estamos aprendendo que nem todos os caminhos que dizem e que te oferecem que vai chegar a Cristo, vai chegar. Ah, pastor, esse aqui é o único caminho. O dia que você vê uma pregação dessa minha, corta lá, faz o vídeo, manda para mim e a gente senta para se falar. Mas enquanto você não vê uma pregação dizendo que a gente é o único caminho, a gente é o único que está certo, não tem como a gente entrar em mérito com pessoas que vêm pensar naquilo que nem acompanha a gente. Nós não estamos aqui em vão. Nós queremos valer a pena, fazer valer a pena a cada segundo, a cada momento. Então Deus está falando para nós hoje, em nossos corações, que nós somos o eu, nós somos a coluna, nós somos o pilar, não só de nossas famílias. Hoje Ele está dizendo que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, nós somos o pilar de todos que estão perdidos e perdidas aí fora. E Ele está dizendo para nós que nós achamos o caminho. Ele está testificando: ouça esse Evangelho, viva esse Evangelho, pratica esse Evangelho, ensina esse Evangelho, doutrine a sua família, o seu lar e os teus que têm alcance, que você consegue dentro deste Evangelho, que assim você, a sua família e o seu lar, terá tanto um Deus Pai, quanto um Deus Filho, bradando, trabalhando e protegendo a tua família e o teu lar, 24 horas por dia, para a glória do nosso Deus. Quem crê fala amém, e bate palmas para Jesus. Oh glória, isso é Deus. Essa é uma palavra de esperança para cada um de nós. Focarmos a cada vez mais no Evangelho de Cristo, ouvirmos, lermos, aprendermos e nos unirmos como família e tentar colocar em prática em nossas vidas. E aí teremos o nosso Deus Pai e o nosso Deus Filho e o Espírito habitando em nós. Amém? Amém? Guarde uma coisa no seu coração: desde quando Deus é Deus, Ele sempre usou as pessoas. Desde quando Deus é Deus, Ele nunca permitiu que as pessoas usassem Ele. Você vai entender a inversão de valores hoje, porque hoje a gente acha que tem autoridade de usar Deus para Ele fazer o que a gente quer que Ele faça na vida da gente e na vida dos outros. Mas desde quando Deus é Deus, Ele usa as pessoas, e as pessoas nunca usaram Deus. E hoje, o que as pessoas mais fazem é usar Deus para tentar alcançar o que querem. Deus não é o meio, Deus é o fim. Chegue nele, e Ele vai ter o que você precisa, e vai ter prazer de te ajudar, como igreja. Vamos unir forças, família, você que nos assiste também, guarde essa palavra no coração. Deus falou grandemente com cada um de nós hoje, e Ele vai continuar falando. Somos uma família, estamos unidos nesta palavra verdadeira de Cristo.
para que nós possamos focar a salvação da nossa alma e da alma da nossa família e poder salvar o maior número de vidas possível para Jesus. Bate palmas para o nosso Deus. Amém, igreja?